Boa noite, amigos. Uma grande alegria estar aqui, né, gravando essa pequena fala nossa aos amigos, saudade de todos, uma grande alegria e desejo aqui transmitir um abraço fraternal a todos aí do Cefec, né, casa que nós gostamos tanto de ir quantas vezes estivemos presencial. Então, nosso fraterno abraço, a nossa saudade, mas a nossa conversa aqui com os amigos, né. Então vamos rogar a Jesus que esteja conosco, né, para que a gente possa ser feliz na nossa fala, na nossa compreensão, e todos nós possamos aí aproveitar alguns minutos de reflexão. Nesses momentos difíceis, eu creio que os amigos já devem ter ouvido muitas palestras nessas questões, né, mas nós aqui pretendemos trazer um pouquinho da atenção sobre a necessidade da prece, sobre a sua eficiência, sobre os nossos pensamentos, sobre como nós nos situamos nesses momentos em que estamos vivendo de afastamento, muito difícil para nós, né, para aquelas pessoas que nós, nos reunimos tão alegremente para uma convivência, um cafezinho, um abraço, a visita que fazíamos, né, e que hoje está, difícil, né, nós temos que respeitar aí e pensar no nosso próximo, então fazer o nosso melhor, fazer a nossa parte. Então, trazer essa esperança e trazer essa atenção sobre a nossa necessidade de orar e de pensar bem, de procurar estar harmonizado, porque, quando o nosso irmão Divaldo Pereira Franco nos falou sobre que nós tínhamos que manter o nosso posicionamento de amor, que nós não deveríamos nos entregar a fazer sintonias negativas, porque isso atrairia, né, as questões, digamos assim, atrapalharia a nossa saúde, a nossa positividade, o nosso, ou seja, isso seria um tanto quanto difícil para nós, ele chama a atenção da gente, né, que nós não devemos sintonizar assim, mas que devemos nos manter, sim, fraternos com os outros, mas dentro do postulado do amor, né, dentro da esperança, da confiança em Deus, nesse sentido, né. Então nós hoje temos alguns conhecimentos dessa doutrina maravilhosa que vai nos esclarecendo sobre a nossa postura e que vai chamando a nossa atenção, e é sempre não para os outros, mas sempre para nós, né, primeiramente, para que a gente então consiga observar o que se passa, como nós nos relacionamos com às vezes, a dor da saudade, da amizade um pouco mais distante, né, de pessoas que nós é caro ao nosso coração, mas que a nossa convivência hoje é mais virtual, né, em muitas situações, a não ser naquele aconchego muito apertadinho ali, né, das pessoas que estamos acostumados, né, dentro do nosso lar. E também da nossa codificação espírita, a questão da nossa gênese, não só nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, mas as obras que têm vindo aí para nos trazer a lucidez e a importância de olharmos o nosso comportamento, né, não é só a curiosidade de sabermos o que vai acontecer, mas também o alerta, principalmente para que a gente saiba o que deve mudar enquanto estamos a caminho, né. Então a nossa gênese, ele também aponta que são chegados os tempos, né, a nossa obra principal, o Livro dos Espíritos, nos trazem muitas características, né, da sociedade, dos tempos, e que a gente vê no Evangelho, a nossa Amélia Rodrigues, espírito,
né, tem trazido aquelas obras que falam das falas mais detidamente de Jesus, né, falam das predições, o próprio evangelho, o próprio Cristo da sua fala, né. Então, tanta coisa que nós vamos conhecendo, tantos fatos, né, e que nós temos que observar para nós, né. Então, a nossa postura positiva, a nossa postura de alegria, a nossa gratidão a Deus, se dá justamente de como nós entendemos, né, e temos a certeza de que Deus escolhe o melhor para cada um de nós, portanto, nós temos que manter a calma, o equilíbrio principalmente, né, diante das adversidades, para, digamos assim, termos aquele padrão de pensamento, de harmonia, essa ressonância importante com o universo e com as forças do amor, que nos fala Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos nos indicando o caminho, né. E a prece, meus amigos, é algo extremamente importante. Nós precisamos começar essa conexão com a divindade, e o primeiro caminho que nós aprendemos foi a prece, né, observada pelos apóstolos, e que perquiriram a Jesus, se Deus sabia tudo o que nós necessitamos, por que que nós teríamos que orar, né? Aonde ele vai ensinar, por exemplo, o Pai Nosso, né, que se nós formos ver os 7 versos que ali estão, né, ele vai em direção à necessidade espiritual da criatura, né, com através da sua vivência, aquilo que ele necessita rogar e chamar a atenção dele, que ele precisa, né, para estar num caminho para a felicidade, né, para o seu aperfeiçoamento. Então, essa conexão é extremamente importante. Lembro-me que Divaldo sempre fala algo que me marcou bastante, né, que orar é abrir a boca da alma, né, é esvaziar o ego, é retirar todas as suas momentâneas preocupações, esvaziar o próprio egoísmo, esvaziar aquilo que são as suas marcantes imperfeição, porque você abre um espaço daquilo que há de divino dentro de você para conectar com Deus. Então é uma asepsia que se faz, né, e esse espaço divino que você conecta, né, então você tem que ter aquele comprometimento do seu coração, da sua razão, do seu sentimento para essa conexão tão importante, né. E tudo advém dos nossos pensamentos, nós temos que ter esse olhar, porque nós vemos ali, Jesus recomenda inúmeras situações, né. Ele recomenda para nós, primeiramente, o amor, né, a fraternidade, o perdão e a indulgência, né, que nós sabemos que é a caridade em si, como entendia Jesus. Tanto é que, numa fala daquele pequeno livro Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, tem uma, se não me engano, a terceira lição. E ele está reunido, né, porque tem a primeira, a segunda lição, a primeira lição se refere ao evangelho praticamente no lar, foi ali Jesus que fez o primeiro evangelho no lar. Daí nós temos ali a terceira lição, que Jesus está num encontro, né, depois de conversarem sobre as coisas do evangelho, que ele fazia isso na casa de Pedro, principalmente, né, aí então se criava aquele habitual costume de falar das coisas importantes, de falar sobre o aprendizado da criatura, né, e aonde ele ali sempre falava aos seus companheiros e aqueles que estavam ao seu redor. E nesse dia, Sara,
ela pergunta a Jesus: "Jesus, nós te ouvimos em todos os cantos, já sabemos que cantas o perdão, que cantas o amor, que cantas em todos os sentidos, a boa nova está recheado de tudo isso. Ouvimos o mestre em torno do lago, nos montes, sempre falando disso, mas como que eu vou fazer para realmente conseguir realizar isso? Como que eu vou entender que eu tenho que abrir mão de uma vantagem minha em detrimento do meu irmão? Como que eu posso compreender e fazer isso?" E ele substitui ali por coisas muito simples, ele vai e diz para Sara assim: o esposo era criador de cabras e ela cuidava do leite. Então Jesus envolve num pensamento, né, na reflexão, aquilo que era comum para ela. E diz para ela: "Sara, como é que você armazena o leite?" E aí então ela falou: "Ah, Senhor, eu tenho que lavar muito bem o jarro, porque se sobrar resíduos", eu estou falando com as minhas palavras, lá tem uma colocação muito poética, muito linda. E ela explica em detalhes que ela tinha que o vasilhame que ela colocava o leite tinha que ser muito bem asepsiado, porque qualquer resíduo do leite do dia anterior azedava todo aquele leite novo, né. E daí ele diz para ela: "Fazes o mesmo", ou seja, a asepsia, né, da boa nova, ou seja, desculpe, a buscarmos, conseguir virtudes, buscarmos aprimorar a nós mesmos, como é que ela perguntava, requer asepsia íntima. Porque senão tudo que nós aprendemos no evangelho acaba se perdendo dentro de nós, porque tudo nós teremos justificativas, e isso também não será calado fundo, não é puro dentro de nós, para que a gente possa manter, né, e exemplificar, viver aquilo que aprendemos. Então é disso que eu estou falando. Quando nós fazemos a prece, que é a primeira conexão com Deus, nós fazemos esse abrir a boca da alma. Mas não é só a prece. Hoje em dia, nós temos que pensar que a doutrina espírita está nos esclarecendo, e os bons amigos estão nos trazendo, que nós estamos passando por momentos de transição. Isso não acontecerá da noite para o dia tão rapidamente, mas já momentos muito fortes de renovação. Mas a renovação não requer só a nossa conexão com Deus, requer a nossa vivência das suas leis para com o nosso próximo, em torno de nós, de dentro de nós para fora de nós, em torno de nós. E esse evangelho vai ser eficaz, essa conexão de viver o evangelho, se a asepsia da nossa intimidade se fizer. Ou seja, se nós observarmos qual é o nosso comportamento, como estamos, encarando as dificuldades, como é que nós estamos assimilando a resiliência, a resignação e compreendendo as ações que Deus está permitindo nós vivermos para fazer essa transformação. Não é só a transformação do nosso orbe, é a nossa transformação. E a nossa transformação está ligada, primeiramente, àquilo que nós formulamos dentro de nós, o que nós pensamos, como é a nossa casa mental, como é os nossos sentimentos,
como que nós nos localizamos mediante as adversidades, se nós temos ali a tranquilidade, mesmo que seja doloroso, se nós temos a gratidão a Deus de viver, mesmo que seja em tempos tão difíceis. É importante nós observarmos que, por exemplo, como falávamos, que são chegados os tempos, né? E muitas coisas que têm vindo à Terra através das obras espíritas, através do nosso irmão Divaldo, também teve nosso Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira do Amaral e outros tantos médiuns que realmente são confiáveis, né? Que nós sabemos que há uma comunicação, os céus, né? Estão se abrindo no sentido de trazer para nós as informações. Essas informações são extremamente importantes, mas não pela curiosidade apenas de conhecermos, mas pelo entendimento que nós vamos ter do que nós estamos fazendo com as observações que têm vindo. Ela diz respeito diretamente à nossa intimidade. Nós precisamos nos preocupar. Os tempos são difíceis, como dizia, como Jesus fez algumas predições. Por exemplo, né? A iniquidade muito abundará, e a caridade muito esfriará, mas aquele que perseverar será salvo. Do que está falando? Do que Jesus falou a nós todos? Falou do mal, da abundância do mal, né? E que isso esfria em nós o sentido do amor. Nós, às vezes, temos medo de ajudar, às vezes nós temos vontade, mas já não sabemos mais, nós passamos a não acreditar, às vezes, na criatura humana e passa desapercebido a nossa grande oportunidade de servir, de amar, de ter fraternidade, de levar a boa nova, de exercitar, através da nossa vivência, a grande chance do amor, que são as portas da redenção para todos nós. Então, está recheado as escrituras, o Evangelho, as nossas obras, que estão mais que atuais, as obras que vêm vindo, que vai trazendo uma clareza na nossa mente e que nós vamos buscando compreender o que está ali. Mas, então, eu gostaria de dizer aos amigos que pare e observe bem o que tem para você ali. Não é só a predição do que vai ocorrer. E a predição do que vai ocorrer, e nós sabemos que as coisas vão ficando difíceis. Mas qual que é a nossa postura mediante essa situação? Nós teremos capacidade de pertencer a esse mundo renovado? Nós estaremos aptos para estarmos lá? Nós precisamos fazer o nosso melhor. A recuperação não é só daqueles espíritos que ali está dito, né? Aqueles espíritos que estão em dificuldades profundas, ainda que o mal é o que mais está está mais, digamos assim, faltou a palavra agora, né? Mais marcante, vamos usar essa, na sua característica, né? Ele é mais propenso ao mal, é propenso mais ao mal do que o bem, porque nós sabemos ainda que existe dentro de nós o mal e o bem, né? Que nós estamos nessa grande luta entre o mal e o bem. Que esse mal que nós falamos são as nossas profundas imperfeições, né? São principalmente o orgulho e o egoísmo, que nós sabemos que é a chaga da humanidade, e que está muito evidente em nós e que nós vamos ter que ir corrigindo. Porque se nós desejamos pertencer a um mundo renovado, teremos que estar renovados a partir de nós.
Então tem muitas características, mas o primeiro apontamento, meus amigos, leio com bastante atenção o Evangelho, as obras básicas, essas novas literaturas que têm vindo, principalmente aí o novo livro do nosso Divaldo Pereira Franco, né, que às vezes a gente olha assim estarrecido para muitas coisas, mas vamos olhar não só com a curiosidade de quem quer saber o que vai acontecer, mas olhar com a o entendimento do que está caracterizado em mim ou que eu preciso mudar, né? Ou do que está mais caracterizado a humanidade que estamos inserido, o meio que estamos inserido, e perguntarmos se nós não estamos aí, vivendo de uma maneira inadequada, né, e que precisamos corrigir para realmente angariarmos as virtudes, né, que nós tanto buscamos, né. Então, nesse sentido, buscar nessas leituras da vida, buscar nessa natureza maravilhosa, buscar nesse mundo abençoado mesmo, que com muitas dificuldades, mas acreditar, acreditar nas pessoas, acreditar no bem, se vincular ao bem, exemplificar o bem o máximo que você possa, corrigir em você, assim como falo para mim mesmo, corrigir em nós, né? A nossa maneira, às vezes, meio nós não temos uma ação pensada, nós temos uma reação abrupta e muitas vezes inadequada, que a gente vê que esbravejou, né, guerreou para todos os lados e a gente vê que se tivesse tido um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, um pouco mais de resignação, né, às vezes nos calarmos, ou às vezes então exemplificarmos o bem, ou buscarmos a palavra enobrecida, nós teríamos saído vitoriosos, né, estaríamos harmonizados, né, em harmonia com as forças divinas. Então, nós gostaríamos de trazer essa reflexão. Amigos queridos, vamos nos vincular cada vez mais ao nosso Senhor, vamos pensar e orar muito pelos sofredores, né? Somos todos nós. Cada um de nós tem as suas dificuldades em particular e, na verdade, quando não é por um fato de saúde, temos por outro lado ou de relacionamento, ou da vida econômica, ou dificuldades que até não nos atinge, mas atinge aqueles nossos queridos do coração e automaticamente sofremos pela dor do outro. Mas esse sofrer pela dor do outro deve ser caminhado com esperança, com confiança. Vemos Divaldo, né? Sempre alegre, sempre disposto, sempre contente, buscando a alegria de viver. Eu acho que isso é a maior gratidão que nós temos para exaltar o Criador nas suas bênçãos da vida, principalmente pela nossa vida, que é a alegria de viver, a alegria de viver. E corrigir dentro de nós os nossos pensamentos, alinhar com harmonia, alinhar com o amor, alinhar com a esperança, alinhar com a nossa crença, com a nossa certeza de que a vida continua, com a nossa certeza de que hoje conhecemos tantas coisas, porque o véu levantou para nós, né, aquela aquilo que ignorávamos, a certeza na vida futura, a certeza de que Deus, na sua bondade, no seu amor, escolhe sempre o melhor para cada filho seu, essa certeza deve nos abastecer constantemente, deve ser a nossa gratidão,
deve estar no nosso coração, deve alinhar o nosso coração com a nossa razão. Nós, às vezes, temos dificuldade, porque nós entendemos o que precisamos fazer, mas o nosso sentimento não assimila a nossa razão. Eu sei que não devo desgostar, ou que devo desculpar, ou que devo ser indulgente, ou que devo perdoar, mas o meu sentimento não está consentindo tudo isso, porque há algo em mim que me traz amargura, me aperta o coração, no sentido de me deixar magoado, né? Ou de não aceitar certas situações. E a minha razão diz assim: perdoa, ama, desculpa, segue, trabalha, espera, né? Então, nós precisamos desse grande momento conosco mesmo. Este olhar mais aperfeiçoado da vida, mais aprimorado, a melhor palavra, né? E isso nós temos quando nós paramos, né, para entender esses propósitos, para observar, para nos acalmar, para estudar o Evangelho do Cristo e assimilar não só no conhecimento, mas na nossa intimidade. Permitir que o sentimento de amor pela vida, pela natureza, pelas pessoas, pelas expressões de vida, faça parte de dentro de nós. Mas se nós vivemos com quem vive sem essa observância daquilo que realmente nós temos, das oportunidades, da família amada, do lar que nos aconchega, né? Das oportunidades que nós temos, do pão à mesa, do amigo, da amiga, dessa convivência, a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Então, que nós tenhamos uma visão mais apurada para as nossas conexões com Deus, ser verdadeiramente a cada instante na nossa vida, não só na nossa prece, que é aquele momento que mais nos detemos no silêncio da nossa intimidade, da casa íntima, para entregar a nossa verdadeira necessidade, a nossa rogativa e a nossa gratidão a Deus, né? Porque a gente vai conhecendo essa doutrina e às vezes a gente se pega assim, precisando de alguma coisa, e aí a gente se sente envergonhado de dizer para Deus que a gente precisa de alguma coisa material. Mas se o pedido é lícito, e ele vai beneficiar não só a você, mas o seu familiar, às vezes a gente pede mais pelo outro do que pela gente, né? Para a gente perde forças para vencer as imperfeições, força de vontade para lutar, né? Para que a gente se mantenha conectado a Deus e pede pelos outros. É lícito nós conversarmos com Deus das nossas necessidades. Ele sabe das nossas verdades. Então, por que é importante dizer as nossas verdades? É importante porque você faz uma verdadeira asepsia da alma, você esvazia aquilo que você enxerga de você mesmo para apanhar, para sentir as vibrações de amor de Deus que está em toda parte. É preciso você entregar o seu coração e o seu pensamento. Mas a sua vida pode ser uma vida em que a sua conexão com Deus se estabelece com mais facilidade no seu dia a dia. Porque você olha com amorosidade tudo e todos. Você tem uma visão diferente. Você procura ajustar os seus pensamentos, corrigir aquilo que não é algo satisfatório, que não está alinhado com o bem.
mas que ainda dentro de você prepondera, ou está ali, e você está naquela luta de disciplinar, de aprender a olhar o melhor e não o pior, né? É quando você olha para um amigo e sabe das imperfeições que estão muito evidentes nele, mas você também pode fazer a questão de, em vez de enfatizar no seu olhar as imperfeições do amigo, você ver os benefícios daquilo que ele tem de bom, porque todos temos coisas boas, né? Então, esse olhar aprimorado, essa conexão com o amor, essa transmissão, essa captação dessa energia maravilhosa, chamada amor, emanada por Deus constantemente, em tudo, em todos, à nossa volta. Quando nós tivermos esse olhar, nós estamos nos amando. E este olhar também faz com que a gente possa amar mais significativamente o outro, em todas as suas expressões. Porque Deus nos ama, ama aqueles que ainda transitam no mal, ama aqueles que estão lutando para serem melhores, aqueles que estão já transitando somente no bem, a todos, né? A todos. E dá a todos a mesma oportunidade. Não podemos esquecer disso. Então, nesses momentos em que vivemos essa grande proposta aí da humanidade, né, que nos dói muitas vezes o afastamento dos amigos, como nós estamos aqui agora conversando com você, meu amigo, minha amiga, né, virtualmente, e que desejamos transmitir aquele abraço, como falamos no início. É difícil esse afastamento para nós precisamos da convivência. Talvez seja uma grande lição para nós observarmos como era bom, né, aquele aniversário que ainda a gente podia estar todos juntos, brincando, né, sorrindo, tomando aquele café juntos. Isso se dá muitas vezes para a gente valorizar. E esse olhar aprimorado que eu estava falando com os amigos se trata justamente disso. Nós temos algo interessante. Nós precisamos não ter ou perder para valorizar o que tínhamos. Tínhamos convivência amorosa, e isso, às vezes, nós não tínhamos esse olhar aprimorado para ter a gratidão dessa convivência fraterna e amorosa que nós tínhamos, esse tesouro, né? É disso que nós estamos falando. Então, eu desejo que todos sintam-se felizes por estarmos aqui vivendo, né? Mesmo com dificuldade. Que Deus abençoe a todos, abençoe os seus lares, né? O estudo da doutrina, que é muito importante para nós, e que a gente possa sempre observar na nossa intimidade o que nós podemos fazer de melhor, porque sempre temos como melhorar, não é verdade? Então, um grande abraço carinhoso a vocês todos, né? De podermos estar nesse pouquinho tempo conversando um pouquinho, embora vocês não estão me respondendo, mas eu fico imaginando assim aquelas pessoas, a figura, a fisionomia dos amigos, né? Que nós sempre estivemos aí, aquela alegria tão grande de estarmos juntos. Que Deus abençoe, que a gente possa valorizar muito a vida e que a gente possa amar muito, estar em harmonia com a grande harmonia amorosa de Deus em nossas vidas. Muita gratidão, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Um abraço.